De repente nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. De repente nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Assim cantavam as comunidades nas quais eu cresci. Essa descoberta, eu sou de uma comunidade periférica, não é? Sou de uma comunidade periférica e lá na periferia a alegria de descobrir que o evangelho clareia a vida da gente. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para a voz e permaneço à vossa espera. Comecei dizendo a você que eu sou de uma comunidade periférica, mas quem sou eu? Você já sabe, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de dividir com você o pão da palavra, o pão da vida, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Evangelho, que a cada dia a gente recebe na Santa Liturgia. Gente, Jesus disse uma coisa que é altamente transformadora. Ele, no primeiro grupo de sermões que a gente escutou ele dizendo, ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito. Gente, quem é que diz que o pobre é feliz? Quem é que diz que o pobre é bem-aventurado? Só Jesus para dizer uma coisa dessa. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Nós estamos acompanhando esses dias não mais aquele primeiro sermão que Jesus fez, o Sermão da Montanha, nós estamos escutando agora o Sermão Missionário. E vimos que Jesus, neste Sermão Missionário, ele manda os seus apóstolos, os seus discípulos tornados apóstolos, enviados, missionários, para aqueles que estão ali dentro mesmo da região. Ele disse: vocês não vão para os pagãos, vocês não vão para a cidade dos samaritanos, fiquem aqui mesmo, no meio das ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora tem uma coisa que é muito interessante, porque a primeira coisa antes a gente viu que Jesus olhou para essa multidão de gente perdida e teve compaixão, porque disse: essa gente é como ovelha que não tem pastor, gente que não tem quem lhe dê formação, gente que não tem quem guie toda essa multidão. Jesus sentiu compaixão e disse: peçam ao Senhor da Messe que mande operários para essa gente, que esteja disposto a trabalhar por essa gente. Mas tem uma coisa que é intrigante. A gente ouviu ontem que Jesus disse assim: olha, eu mando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Mas, gente, se essa gente aí era gente perdida da casa de Israel, como é que essa gente agora diz que é ovelhas, que eles são mandados como ovelhas no meio de lobos, se eles eram as ovelhas perdidas? Eu estava assim rezando, pensando nisso, né? E acho que uma das coisas que é complicada é que essas ovelhas perdidas, justamente, elas ficam perdidas porque elas perdem a identidade. Elas esquecem quem elas são. E quando a gente perde a identidade, o que é ofertado para a gente segue atrás, a gente vai atrás. Aí, de repente, estas ovelhas, que é a ovelha que estava gente perdida, a gente que estava sendo explorado, porque os pastores são as autoridades. E esses pastores, em vez de se comportar com estas ovelhas como pastores, que faziam com que essas ovelhas crescessem, se nutrissem, se comportam como maus pastores. Lembra aquele canto? Maus pastores em dias de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. O que é que esses pastores, esses líderes do povo faziam? Tratavam as ovelhas assim: tem a lã para dar? Vamos arrancar a lã das ovelhas. Ah, elas dão leite? Vamos pegar o leite, vamos beber o leite, vamos fazer queijo com leite. Tá, não importa se os filhotes deles aqui vão estar bem cuidados ou não, vão se nutrir ou não. Explora a ovelha. Aí o que é que pode acontecer? É que de repente a ovelha, ela perde a sua identidade por conta de toda a exploração. E aí a ovelha, de repente, começa a se comportar como se ela fosse lobo também.
como se ela fosse um lobo voraz. Por exemplo, a gente viu que Jesus chamou Mateus. Mateus, o nome de Mateus significa dom de Deus, um homem inteligente, um homem capaz, estava ali pedindo, cobrando os impostos para o poder romano. Mas, gente, olha o que era que podia acontecer. Ele era do povo de Israel. E agora ele estava a serviço de um poder que estava explorando o povo de Israel. Por isso todo mundo tinha raiva deles e dizia que eles eram gente de má qualidade, que eram pecadores públicos pelas coisas que eles faziam. De repente Jesus passou e a vista de Mateus clareou. De repente nossa vista clareou, clareou, clareou. Mateus caiu em si, viu que a vida que ele estava levando de explorar os seus compatriotas não era uma vida correta. Que ela era uma vida no pecado, né? Já tinha a parte que eles tiravam, ainda tinha a parte que às vezes tiravam para eles e entrava no bolso. Então, além da exploração externa, internamente já tinha gente que explorava. Como isso é ruim? Então, são ovelhas, é gente do mesmo povo, mas que em relação aos seus compatriotas ficam agindo como lobos também. É o oprimido que de repente começa a se comportar como um opressor. Digamos assim, o exército romano, ele entrava num determinado país e arrolava pessoas a fazer parte do exército, a serem militares ali também. Só que eles não eram cidadãos romanos, era gente da terra, mas ganhava dinheiro e depois, muitos deles ganhavam até o título de cidadão romano. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando se apresentou como cidadão romano, alguém disse para ele: quanto foi que você pagou para isso? Porque eu sou cidadão romano, mas eu tive que pagar muito caro para receber esse título. Então eles pagavam caro para ter esse título de cidadão romano e se sentiam um pouquinho melhor que os outros. Os outros eles vinham como gente de não tão boa qualidade assim dentro desse império. E aí, quando ele tratava, pegavam as pessoas, eu queria dizer assim, se alguém te força a caminhar 1 quilômetro, faz 2 quilômetros com ele, porque às vezes eles estavam ali, pegavam gente que estava passando pelo caminho, fazia carregar os pesos que o exército estava levando de um lado para outro. Lembra que quando Jesus estava levando a cruz, eles pegaram um certo Simão Cirineu e forçaram Simão Cirineu a carregar a cruz? Aquilo era uma humilhação tremenda, era um homem que ele dizia, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não cometi crime nenhum e tenho que eu sair agora puxando uma cruz, sendo tratado como um criminoso, quando eu criminoso não sou. Jesus também não era. Talvez ele nem soubesse disso, nem conhecesse Jesus, ele era de Cirene, ele era de fora. Mas ele vai ali também sendo forçado pelo exército romano a carregar a cruz. Então, esses que são do exército romano, que são estrangeiros como os outros, são da terra como os outros, mas começa a tratar o outro como opressor. Então o oprimido introjeta o opressor. Pensemos num pai de família que é explorado o dia inteiro lá no seu trabalho, na empresa, na indústria que ele está, recebe carão de um, carão do outro, chega em casa humilhado porque não conseguiu bater a meta, isso, ouviu coisa que não devia, ele sai dali de dentro pensando que ele é um fracassado, não sei o quê, e ele chega em casa e ele reproduz com a mulher, ele reproduz com o filho o discurso que ele introjetou de que ele não vale, de que não sei o quê. Aí por isso que é bom a luz do evangelho, né? De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Aí Jesus manda esses missionários, os seus discípulos, então vocês vão, mas vão sabendo que vocês são como ovelhas no meio de lobo. Eles são ovelhas também, mas já perderam a identidade de ovelha, já estão se comportando como lobo. É gente que está passando pelo mesmo sofrimento, mas que não tem solidariedade. Você é um militar, como eu dizia aqueles outros ali, não é? Que está do Império Romano, mas você dá bala, dá tiro a gente que é da sua própria carne, que vem da mesma pobreza que você, gente que é oprimido pelo mesmo sistema que você é oprimido. Mas você acha porque está agora com a farda e tem assim, você já é diferente dos outros. Você esqueceu quem foi seu avô, quem foi a sua avó, quem é a sua mãe, quem são os seus primos. Mas de repente você começa a se sentir que é um pouquinho melhor que os outros. As ovelhas que vão se fazendo como lobo. Lembra que Platão contra um mito, chama mito da caverna. Então tem gente que está dentro de uma caverna e está vendo só as sombras. E aí alguém que já foi lá fora e já viu as coisas diferentes, mas gente, isso aqui é sombra, isso aqui não é a realidade. E quem está dentro da caverna que pensa que a realidade é aquela que ele recebe filtrado dentro da bolhazinha onde ele está, então ele não tem consciência e começa a ficar contra aqueles que eram o filósofo, é alguém que era amigo da sabedoria, que está falando de outra coisa, eles não dão voz, não dão crédito. O missionário é esse que recebeu a luz nos olhos, mas é que ele precisa estar atento, que às vezes quando ele vai levar a luz para os outros, as trevas
ficam contra a luz. Um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, quando ele começa a fazer análise, começa a não é fazer com que as pessoas enxerguem certas coisas, essa pessoa muitas vezes fica com raiva do psicólogo, fica com raiva do terapeuta, fica com raiva do padre, fica com raiva do diretor espiritual, porque ele começa a enxergar a verdade. Mas a verdade é aquilo que pode libertar a gente. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor? Tem valor. Mas às vezes quando a gente vai dizer a uma pessoa que ela tem realmente um valor e que o outro tem valor também, nem sempre ele fica de acordo. Aí você que é missionário, que é missionária, que tem essa missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo, tem que se preparar também para que estas pessoas podem manifestar contra você uma certa agressividade, um certo não bem-querer. Porque nem sempre a pessoa quer enfrentar a verdade, mas é a única verdade que pode libertar a gente. Então Jesus dá esse alerta para quem vai caminhar aí como missionária. Uma outra coisa que aquele envio de Jesus põe a gente alerta é o seguinte, porque às vezes a gente quando vai como achando que a gente tem uma missão, é porque está tudo bem resolvido dentro da vida da gente, que a nossa igreja é a melhor, que o nosso grupo é o melhor, que a nossa família é a melhor, que a gente é gente de bem. O Evangelho vai mostrando que a missão a gente faz dentro da fragilidade. Não é que eu vou ajudar o outro porque já está tudo bem resolvidinho na minha vida. Eu vou com a minha fragilidade, eu vou com a minha fraqueza. Eu vou sem levar bastão, sem levar alforje, sem levar dinheiro na cintura. Eu vou com a minha pobreza. A grande riqueza do missionário é a sua pobreza. Porque Jesus Cristo, de rico que era, se fez pobre, se identificou com os escravos, tomou a condição de um escravo e morreu numa cruz. Então Jesus Cristo se esvazia para nos enriquecer com a sua fragilidade. Isso ele disse para mim e para você, para que eu acolha a minha fragilidade e possa fazer da minha fragilidade a terra de onde eu parto em missão. Eu não vou em missão porque já está tudo bem resolvidinho na minha vida. Então o missionário deve ir com essa consciência, não é porque a minha igreja é a melhor, porque a minha comunidade está toda perfeitinha e agora eu parto em missão. Não, a gente parte em missão porque descobre que tem gente perdida, tem gente que precisa ser ajudada, eu também preciso ser ajudado e, sobretudo, no ajudar o outro, eu sou ajudado. Porque eu vou sem nada e o outro me ajuda, não me deixa morrer de fome, me dá um teto para onde eu viver, ou seja, me dá acolhida, dá escuta à palavra, que é tão bom quando a gente fala e é escutado, tem alguém para ouvir a gente e ver que a gente não está no deserto falando assim, no ermo. Da São João Batista é bonito por isso, é uma voz que clama no deserto. Não deve ser uma coisa fácil falar e não ter ninguém que escute a gente. Bem, então esse é um pouco esse cenário que a gente está vendo nesse discurso missionário de Jesus, que é o segundo que a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Hoje a gente tem os versículos de 24 a 33. Jesus diz assim para os seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo não está acima do mestre. Jesus diz no Lava-Pés, capítulo 13 do Evangelho de João: vocês me chamam de mestre e senhor, e é verdade, eu sou. Então, se eu que sou mestre e senhor, peguei aqui essa bacia, enchi de água e lavei os pés de vocês, aprendam uma coisa, façam o mesmo, porque é nisso que vocês vão encontrar a felicidade. Então, nós que somos discípulas e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos, desse nosso mestre, aprender esta lição, que é a lição de ser servidor. Não queremos ser nada mais do que Jesus. Ele é para nós o modelo. Aí diz: para o discípulo basta ser como o seu mestre e para o servo ser como o seu senhor. A gente não deve ter outro horizonte para comparar o que a gente quer fazer. A referência da gente deve ser Cristo. São Paulo diz assim: eu, quando estive no meio de vocês, não quis saber de outra coisa a não ser de Cristo e Cristo crucificado. Na sua carta aos Coríntios ele diz isso. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, uma cidade cheia de mazelas, e lá, tanto é que havia em grego o verbo korintizein, corintiar. Quer dizer, quando alguém saía para gandaia, para fazer tudo que dava dando na telha, dizia: vou corintiar. Então lá na cidade de Corinto, Paulo não quis saber de fazer um outro discurso, senão o discurso do Cristo crucificado, da pobreza de Cristo, do amor de Cristo, que se esvaziou por nós. Continua Jesus dizendo assim: se ao dono da casa
Eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. O dono da casa significa o pai de família. Casa aqui não significa as quatro paredes. Aqui, sobretudo, é a casa no sentido da família. O pater familias, como se dizia na língua latina, né? Se o pai da família, que é Jesus, se o líder é tratado dessa forma, dizendo que ele é Beelzebu, que ele é o príncipe dos demônios, a nós o que é que não vão dizer da gente? Então é preciso ter essa consciência que vai ter sempre gente falando mal, que vai ter sempre gente que não vai reconhecer o bem que a gente faça, não é? Temos que nos acostumar com fake news, com essas coisas aí que o mundo hoje está cheio. É preciso ter a cabeça no lugar. Agora, Jesus diz uma coisa pra gente, não é porque a gente encontra essas dificuldades que a gente deve ter medo. O medo é o que atravanca a gente. Bom, existe aquele medo que é o medo sadio, né? A gente diz, uma pessoa que não tenha medo nenhum precisa fazer um tratamento psicológico, porque o medo faz parte de um mecanismo da defesa da vida. Então, aquele medo que não leva em conta as situações difíceis, aí tá errado. Olha o que é que Jesus disse ontem, né? Mando vocês como ovelhas no meio de lobo, mas sejam prudentes como a serpente. A prudência, medir as forças da gente, medir a temperatura do ambiente, mas ao mesmo tempo diz, mas vocês vão na simplicidade das pombas. Tinha uma coisa que era para dizer ontem, mas acabou, que eu me esqueci. Eu terminei aqui a live, buf, bateu a ideia que me tinha vindo aqui durante a missa com as irmãs, que é no livro do Cântico dos Cânticos, quando fala da pomba, a pomba é aquele animal que lembra o amor, a amada é considerada como essa. Portanto, ter a simplicidade das pombas é ir na consciência de quem é amado por Deus, não é? De quem sabe que existe um amor pessoal de Deus por você. Ao mesmo tempo, a pomba é aquele animal que saiu da arca de Noé e volta trazendo o raminho da oliveira. Ou seja, é aquele animal que é fiel àquele lugar de onde ele partiu e vem, não se perdeu. A pomba, o corpo, Noé soltou e ele sumiu. A pomba foi, encontrou a terra onde pousar, pegou um raminho de oliveira e trouxe. Ou seja, a pomba não perdeu a consciência da missão. Ela parte, vai, faz o que ela tinha que fazer e volta para o seu ninho, e volta para o seu lugar. O missionário é esse que não perde o lugar de onde ele saiu, a consciência daquele lugar onde ele está. Job está dizendo aqui, o Cântico dos Cânticos é o livro predileto. É interessante, Job, que é um poema de amor, não é um livro que era cantado, é uma poesia cantada no dia da festa de casamento. E é interessante que não tem o termo Deus dentro desse livro. Não é? Canta o amor humano, é uma metáfora. São João da Cruz também amava muito esse cântico, não é? E misticamente ele interpreta a amada como a alma e o esposo como Jesus. Esse esponsalício da alma humana, do coração humano, da humanidade que se casa com Deus. É por isso que o livro do Apocalipse termina justamente falando desse banquete do Cordeiro com a igreja, essa esposa que desce do céu em brancas vestes. Então o Cântico dos Cânticos depois pode ser lido nesse paralelo também com essa passagem do livro do Apocalipse. Então, a simplicidade das pombas, essa simplicidade de quem sabe que é amado e que por isso pode voltar àquele lugar, tem uma missão que cumpre, uma missão de retorno. Bom, vamos agora voltar aqui para o ponto onde eu já fiz essa digressão e Job fica aí me dando corda, aí eu vou mais longe ainda. Não acordes o amor antes de que ele próprio queira despertar. Exatamente, porque senão essa pessoa depois vai sofrer, né? É preciso dar tempo ao tempo, a essa maturação do amor. Por isso que um dia desse eu falava de uma live aqui, dizia assim, tem coisa que a gente não precisa querer despertar nas crianças, tá querendo falar antes da... Deixa, porque a natureza sabe de tudo. Tem coisa que não precisa ninguém ensinar, a gente já sabe os caminhos certinhos. Deixa isso que isso vem, isso aflora. Na hora que aflorar, aí a gente vai e conduz para não se perder, para não se espalhar. Deixa que as coisas vão amadurecendo dentro da gente, porque senão a gente perde até a noção, perde o encanto, né? E a lição não fica. Quando você tem uma emoção grande, vai falando dentro de você, aí você aproveita aquilo ali e dá um encaminhamento. Olha só, Jesus aqui quando diz assim, não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Essa coisa de não ter o medo exagerado, né? Ter essa prudência e ter essa simplicidade, porque o medo atravanca. Minha mãe contou a história que ela disse assim, que teve uma reunião das cobras,
não é? E aí, depois de uma reunião das cobras, aí viu quem era mais venenosa, e essa cobra depois encontrou com a lagartixa. Era a cobra mais venenosa, que disse que era o cascavel. O cascavel disse assim: eu, quando eu dou uma picada em alguém, porque tinha uma cobra que disse: não, eu pico a pessoa e vou para a casa dela para assistir o funeral. Teve um outro que disse: não, eu pico e levo 3 dias e a pessoa morre. Ele disse que o cascavel picou alguém, disse assim: eu pico uma pessoa e tiro meu corpo de banda, porque disse que a pessoa já caía logo. Aí esse cascavel saiu todo lá e encontrou uma lagartixa. E aí estava lá todo gaboso do veneno dele. Essa lagartixa olhou para ele e disse: olha, isso aí é tudo história, porque o que mata a pessoa não é o veneno, é o medo. Aí a cobra disse: o quê? O medo? É, sim, o medo. Aí você tá vendo aquele homem que tá vindo ali? Eu vou... você morde aquela pessoa que eu vou aparecer. Sei lá, o cascavel pica a pessoa e a lagartixa aparece. Aí a pessoa sentiu aquela picada, olhou pro pensamento: o que foi que me mordeu aqui? É uma lagartixa. E foi-se embora. Aí de repente, você tá vendo aquele outro que vem lá? Quando a pessoa veio, a lagartixa mordia e o cascavel apareceu. A pessoa, quando viu que foi o cascavel que apareceu, disse: quem me mordeu foi o cascavel. Puf, morreu. Era uma história que o povo tinha para dizer assim: tá vendo? Que o que mata é o medo e não o veneno. Claro que o veneno mata, tem a sua própria dose, mas essa era uma forma de uma história para dizer assim: como o medo pode fazer mal a gente. Você acredita em feitiço? Você acredita em praga? Etc. Não é dizer pensar que essas coisas não funcionem, sim. Essas coisas podem funcionar a partir de uma abertura interna, a partir de uma crença, que isso é pesquisado cientificamente, que quando você não tem esperança, quando você dá voz ao medo, o medo te destrói. Então, pessoas que receberam uma praga de um feiticeiro da tribo, etc, 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 de fato, em pouco tempo a pessoa morria. Não necessariamente por conta daquela praga, por conta daquele tabu que existia, mas por conta de uma estrutura mental que começa negativamente a agir contra a pessoa. Então, ele tinha fé naquilo, acreditava naquilo, e essa crença lhe fez mal. A crença tem uma estrutura própria, que é aquela, tem um mecanismo de se estabelecer. E aí você vai procurando confirmações em volta. Então, a primeira coisa é dizer assim: bom, eu acredito em Deus, eu tenho esperança, eu acredito que o Senhor me acompanha. Então, aqui Jesus diz essa coisa: não tenham medo deles, não é? Porque são planos, são coisas que depois se desfazem, ficam ao descoberto. Você vê que aquilo não tinha esse poder todo que você pensava que tinha. Ela se esvazia. Nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Mesmo os planos maus que possam ter contra a gente, isso se revela, mas a gente não precisa ter medo disso. A gente precisa saber dar a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E Jesus diz assim, né? O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai nos telhados. Essa experiência de amor que a gente faz com Deus, é disso que a gente deve viver. E não deve ter vergonha de transmitir que tem alguém que cuida da gente, que zela da gente, que por isso a gente vai para frente. Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porque há um ponto dentro de nós que ninguém pode torturar, que a gente é livre. A vida dos santos está cheia de... Só Estevão estava sendo apedrejado. A pedra batia no corpo dele, tirou a vida do corpo dele. Mas Estevão não permitiu que entrasse dentro dele o ódio que movimentava aquelas pedras na sua direção. Então ele morre dizendo: Pai, perdoa. Não leves isso em consideração, o que eles estão fazendo. Já contei isso aqui várias vezes daquela mãe que o filho foi assassinado e que ela tomou a decisão de trabalhar na pastoral carcerária. Foi e encontrou-se com o assassino do seu filho, dizendo para ele: de hoje em diante você vai ser o meu filho, você fica no lugar dele. E diz que no dia do funeral ela pediu a palavra ao padre e disse: meu Deus, eu te bendigo porque o meu filho é o defunto e não é o assassino. Olha, isso é uma coisa, quer dizer assim, não é que ela queria impedir de fazer justiça, tudo aquilo que deveria ser feito, sim, faça-se a justiça, mas ela não deu espaço para vingança dentro do seu coração. Ela não pediu que o outro não ficasse na cadeia, mas que fosse tratado com dignidade. E a primeira que o trata com dignidade era ela, a mãe do defunto, a mãe daquele a quem o assassino tinha tirado a vida. Esse é um ato de muita hombridade, de muito amor, de muita força. Eu digo hombridade, mas era uma mulher, né? Feminilidade, não é, de ser muito mulher para fazer um gesto dessa natureza. Então, não ter medo daqueles que podem destruir o corpo da gente,
porque a gente está na alma. Diz que a irmã Dorothy também, ela é ceifada, sua vida é ceifada, mas ela abriu a Bíblia e continuou lendo uma passagem do Sermão da Montanha diante daqueles que tiraram a sua vida. Não é? Eu já contei isso aqui uma vez, que eu recebi um abridor de cartas que uma amiga minha me deu, doutora Gilcele, na minha primeira paróquia, e era um abridor de cartas feito de sândalo. E ela me disse assim: Zé Raimundo, contam que na Índia, né, onde tem muito sândalo, se faz muitos perfumes e esse tipo de material, eles têm uma história que dizem assim que o sândalo perfuma o machado que o corta. Então tá bom, estou sendo aqui machadado, mas o que é que o sândalo tem para oferecer? É o seu perfume. Esse machado lhe faz mal, mas eu perfumo o machado que me faz mal. Então é aquele ponto dentro de você, na sua essência, que você não permite que seja tocado. Aí diz Jesus: pelo contrário, temei aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Quem pode destruir o corpo e a alma na geena? Deus. Deus pode fazer isso. Pode, mas não quer. Porque o que foi que ele fez? Mandou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dá para a gente não só a vida biológica, ele quer que a gente descubra que a gente tem mais do que a vida biológica. A vida biológica, ela vai chegar ao fim de qualquer forma. Vai chegar um momento que fisicamente a gente chega ao fim, com 100 anos, com 90, com 80, com 15, com 20, mas chega ao fim. Tem um prazo ali que não vamos passar mais do que isso. Tem uma pessoa aqui vivendo 100 e tantos anos, mas teve alguém com 300 anos? Isso a gente não encontra, né? Tem gente querendo aí prolongar a vida por quanto queira. Pode ser que a gente vá vivendo sempre mais, mas vai chegar um momento que basta, não é aqui a eternidade, mas o Pai quer que a gente tenha a eternidade, a vida eterna. Aí Jesus conta uma história que indo na feira, né, tinha aqueles pardaizinhos que eram vendidos fritinhos, aquela delícia. Hoje em dia a gente sabe, né, graças a Deus tem o IBAMA, não é, que protege a vida silvestre, que põe um controle sobre a caça predatória. Não é? Mas no tempo de Jesus acontecia desse jeito, e em outros tempos também, em outros lugares ainda continua acontecendo, não é? Essas caças predatórias. E esses passarinhos ali no tempo de Jesus, eles eram vendidos baratinhos. Não é? Um as, que era essa moedinha que se diz aqui no termo latino, com um as você comprava um pão. E ele aqui diz: não se vende 2 pardais por um ás, quer dizer, a metade desse jogo do que 2 desse para poder comprar. Com o dinheiro que se comprava um pão, você trazia 2 desses passarinhozinhos. Aí Jesus vai dizer assim: no entanto, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. Deus se preocupa com essa vida dos animais. Quer dizer, tem uma providência que cuida de tudo, inclusive dos animais. Aí Jesus diz: vós valeis mais do que esses pardais. Nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. Então, assim também a gente deve saber que na vida da gente tem um projeto divino, tem uma mão divina que vai conduzindo a gente. Quanto a vós, até os cabelos estão contados. Não tenhais medos, vós valeis mais do que muitos pardais. Vocês estão ouvindo o cântico desses passarinhos aqui? Hoje, na primeira leitura, a gente ouvia o profeta Isaías dizendo que ele teve uma visão no templo, que ele viu não pardais, mas que ele viu querubins com 6 asas voando dentro do templo. Eles tinham um cântico que era muito mais bonito do que o canto desses passarinhos que eu estou ouvindo aqui agora. E eles cantavam que Deus é santo, 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 Senhor Deus do universo. Diz que na hora que os querubins cantavam isso, as portas do templo tremiam. E dizia assim que o céu e a terra estava tudo cheio da glória de Deus. Os céus e a terra estão cheios da vossa glória. A gente canta em toda a missa, não é? Então, tem essa presença de Deus em todo o universo, em tudo aquilo que está criado. Essa presença de Deus que sustenta todas as coisas, que é a mesma presença de Deus que conduz a sua e a minha vida. Está tudo dentro de um desígnio onde todas as coisas estão ligadas. O céu e a terra estão cheios da glória de Deus. O céu
e também nós que estamos aqui nesse mundo. Nada está fora de um projeto, tudo está muito interligado, tudo está conectado, e o que a gente tem que pedir a Deus é essa graça de perceber isso, essa conexão entre céu e terra, entre o plano de Deus, o querer de Deus, o agir de Deus. E lá nessa primeira leitura do livro de Isaías, ele disse assim: eu sou uma pessoa, estou no meio de um povo impuro, meus lábios são impuros. Assim, um desses querubins pega uma brasa, passa nos lábios dele e fica purificado. Ele diz: Senhor, agora o Senhor pode me mandar, pode me enviar, porque eu não vou pensando nem nos meus pecados, nem na minha impureza, nem vou por causa dos meus méritos, mas porque fui purificado. Assim é a gente, né? Assume uma missão no mundo, não pensando na gente, mas pensando naquilo que Deus é capaz de fazer por nós. Fechando aqui o Evangelho, Jesus diz o seguinte: portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, quem vai em nome de Jesus, vai com essa força de não negar Jesus, mas de afirmá-lo. A gente hoje é sábado, e justamente aqui eu quero me lembrar da mãe de Jesus. A gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, que Judas o traiu. A Maria, depois que ela disse sim ao anjo Gabriel, ela nunca negou esse sim. Esteve com Jesus sempre. Chegou uma conversa aos ouvidos de Nossa Senhora que o filho dela estava maluco, que não comia, que não bebia. Ela foi afoita lá para ver o que era que estava passando. E Jesus disse para todos: olha, quem é meu pai, quem é minha mãe, está aqui, quem está aqui ouvindo a palavra de Deus e pondo em prática. E Maria é justamente essa. Ao anjo ela disse: seja feita segundo a vossa palavra. Nas bodas de Caná ela disse: façam tudo o que ele disser. Portanto, a gente sabe que Maria era essa que fazia a vontade de Deus, que punha a palavra de Deus em prática. E a prova cabal que a gente tem isso é o último momento da vida de Jesus. A igreja canta: Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. A mãe estava de pé do lado da cruz quando o filho estava lá, crucificado, quando o filho pendia da cruz. Os apóstolos tinham fugido, as multidões não estavam ali, ali só estavam os detratores de Jesus. Quem o renegava, quem o acusava, quem dizia para ele: se és o Messias, se és o Filho de Deus, desce agora dessa cruz. Mas ali está Maria, aquela que não renegou. E ela não só não renegou, ela não renegou diante dos homens, não renegou diante da polícia que estava ali. Porque quem matava alguém crucificado, o que queria que a pessoa se sentisse isolada, se sentisse sozinha, se sentisse um traste, dizendo: você desafiou o poder de Roma, você fez uma coisa errada, pois bem, aqui é a sua paga, você fica aí sozinho. Maria não permitiu que seu filho vivesse a solidão. Ela estava ali, ela desafiou a polícia, ela estava ali. Vocês não são desse tempo, quem está aqui me vendo é tudo gente nova, mas eu assisti muitas vezes na televisão falar de rebelião na FEBEM, aquela instituição que tratava de menores, infratores, etc. É interessante que quando tinha uma rebelião na FEBEM, que os repórteres apareciam, só tinha lá as mães, os pais parece que sumiam, é filho sem pai. Filho de chocadeira, né? Estava lá só a mãe, que a mãe dá a cara a tapa. José não estava lá porque diz a tradição, ele já tinha morrido, senão ele estava lá junto com Maria. Não é como ele foi atrás de Jesus no templo com Maria, mas como ele já não estava, está lá Maria. Ela ali, presente ao lado. Meu filho não pode se sentir só nessa... Ela não renegou o seu filho. A gente quando vê rebelião em prisão, né? Está lá as mulheres... Ou estão lá as mães, não é? Que não abandonam. Você não é um criminoso, não sei o que, você tem mãe, tem mulher, tem alguém que ainda ama. No coração dessa pessoa tem um significado a vida desta outra. Maria é essa, que não renegou Jesus. Por isso hoje a gente pode pedir a ela que interceda por nós, para que a gente não renegue Jesus nas situações da vida da gente, nas horas de dificuldade. Que a gente seja capaz de manter o sim que a gente deu a Deus, a promessa que a gente deu a Deus. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor, nós estamos concluindo esta semana, a 14ª do Tempo Comum. Muito obrigado porque Tu foste guiando as nossas vidas e os nossos corações com as passagens do Evangelho dessa semana, sobretudo com a leitura do capítulo 10, que vai nos mostrando a nossa vocação, o chamado que nós temos de sermos missionários e missionárias, começando pela nossa própria casa.
Obrigado porque a gente vai percebendo que a gente é enviado para irmãos e irmãs que podem ter perdido a sua consciência de que são também ovelhas do mesmo rebanho, que têm o mesmo pastor e podem se comportar em alguns momentos como lobos rapazes, como lobos devoradores. Ajuda-nos a não ter medo dessa violência, dessas ovelhas transformadas em lobos porque perderam a sua identidade. Ajuda-nos a sermos como tu foste, capazes de enfrentar as pessoas e, com a verdade, torná-las livres. Dá-nos paciência, dá-nos perseverança, dá-nos acreditar no amor, que o amor vence. Senhor, ajuda-nos sobretudo a não te renegar, a fazermos como a tua mãe. Ajuda-nos também a não perder a visão da dignidade dos irmãos e irmãos nossos. Ajuda-nos a não pactuarmos com a violência, com a virulência desse mundo. Ajuda sobretudo a nossos irmãos e irmãs que estão em situações dentro da nossa sociedade, em funções dentro da sociedade, que muitas vezes podem levá-los a se distanciar do povo, da gente da qual ele também pertence, para que eles não se esqueçam as suas origens, para que eles não esqueçam as classes de onde vêm e se possam se colocar sempre a serviço da vida, a serviço da esperança, recuperando irmãos e irmãs para os quais eles estão como servidores e servidoras. Amém. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, essa é a nossa live de hoje, com a sua longa, uma live de recapitulação da semana, uma espécie de retiro da semana condensado, nos preparando para viver já a 15ª semana, dia de sábado, com esse enfoque mariano também. Aqui é a escola de espiritualidade, a gente quer viver a espiritualidade a partir da liturgia, dando frutos na vida da gente, rimando com a vida, não é? Aqui a gente não quer ter água com açúcar, não. Coisa curta, coisa muito breve, é bom, eu sei, tem gente, vai ser muito mais fácil encontrar mais ouvintes, mas eu quero discípulos e discípulos de Jesus para uma escuta consequente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estou feliz que vocês estão aqui, encaminhem essa live, comentem, curtam. Essa parte é muito interessante, é você tomar partido, é você fazer a sua projeção, a sua síntese, isso é muito importante. Eu não quero vão consumidor aqui não, eu quero discípula e discípulo de Jesus Cristo, até porque eu não quero consumidor, porque eu não sei produzir produtos atrativos do ponto de vista mercadológico. Então, nesse caminho de catequista, a gente vai ouvindo essa palavra. Depois eu vou jogar essa live lá no YouTube, no Facebook, vocês me seguem lá, então obrigado, curtam lá os nossos vídeos, tem gente que vê, vai lá, olha, não tem nada não, vai lá, olha e sai, curte, basta isso, não é? Mas vai dando um impulso para que outras pessoas depois deem a escuta também por esses outros veículos, por essas outras formas. Você me acompanha aqui, tem outras pessoas que me olham lá, mas se isso encontrar uma projeção, você ajuda. É só isso, uma alavanca, não é? Um abraço para Lisa Camata, tchau Lisa, ti saluto, contento di vederti qua tra noi. Salutami Angelo. Dalé, um abraço para você, Nide Gomes, Genilza, também um abraço para você, Vanusa Santos, Velbi, Copy, Santo Antônio de Jesus, Jober, meu amigo Jober, a gente precisa fazer muita coisa junto. Eu não vejo a hora de voltar, porque a gente, primeira coisa, tem que se pagar essa dívida de fazer aquele acampamento na Chapada Diamantina, aquele retiro com textos bíblicos e literatura brasileira, porque você vai me ajudar num projeto que eu tenho, um sonho que ainda não é projeto, a gente vai ter que ver junto esse negócio aí, sementes do verbo, umas coisinhas que eu tenho dentro de mim que a gente precisa discutir junto, né? Tem a de Leusa também aqui, que é uma mulher das letras e vai ter que estar dentro desse projeto. Meg Neiva, um abraço para você também, Leo Passos, Rose Santos, você é do mundo da história, mas a história também se faz poesia, poetisa também, né? Pode ser muito bem-vinda nesses projetos futuros. Feldrocelene, Lu Lordelo, um abraço, Lu, a você e a toda a Cruz das Almas. Tia Bela, Belarmina, aqui presente, um beijo grande no seu coração. José de Lima, aí em Conceição do Almeida, Aline Sampaio,
aí na Feira de Santana. Um abraço para vocês. Isso mesmo, vamos pro Capão. Qual Capão? Capão da Serra? Aí já é outro canto, né? Porque tem um Capão aí perto de Laje, né? Jaguaripe. Mas não é esse Capão, eu sei que você está falando do outro. Tá bom, gente querida, eu vou ficando por aqui. Vou salvar daí a pouco a nossa live. Fiquem com Deus. Um fim de semana abençoado. Celebremos amanhã bem o dia do Senhor.